Agradeço você pela preferência. Este vídeo é em estilo de videoaula, então você pode usar os recursos do vídeo, avançando, pausando, retornando, para que o tempo aqui de exposição seja o mais breve possível. Sabemos que ameaças no céu, ameaças em todos os lugares, né? Como apareceu recentemente o meteorito, agora aquilo que parecia ser muito grande, um vírus se tornou maior do que... Convidamos você a visitar o nosso canal na Terra dos Viventes no YouTube, conforme o link que está indicado aí. Sabemos que o link não funciona, mas é uma referência para você copiá-lo de alguma forma e acessar. Estamos em tempo em que viver é muito perigoso, e aí perguntamos, né, ou levantamos a hipótese se também não é perigoso viver muito, porque o Covid-19 é uma síndrome que ataca preferencialmente os mais vulneráveis. E aqui a nossa ideia é colocar dúvidas, informações, né, e também ideias, opiniões para desenvolvimento do conhecimento e do raciocínio diferenciado das pessoas. Primeiramente, apresento minhas condolências para todas aquelas pessoas que, em função desta pandemia, perderam seus entes queridos, né? Em outras situações, eu também tive grandes perdas na vida, então quero fazer aqui um gesto de solidariedade, não de lamento, com todos aqueles e abraçando a cada um remotamente, né? Que não é possível fisicamente, e também já especialmente com aqueles que estão sem condições de comemorar o Dia das Mães, que será domingo. O luto está marcando hoje muitas famílias e muitos países, né, a maioria deles, né? E a Covid continua atacando, né? E recentemente a mídia também passou a informar a condição dos recuperados, e isso já é um valor positivo para essa situação, porque temos que valorizar a vida. Abordamos o assunto de acordo com os seguintes tópicos. Primeiro, sobre a experiência da Terra com as pandemias, avaliação estatística da situação, opiniões de especialistas, com os programas Nos Pingos nos Is, outro do Dr. Daí Ribeiro e um do Alexandre Garcia. Depois partimos para considerações finais. Não tratamos sobre atitudes e medidas governamentais. Nosso objetivo não é fazer crítica e o mundo das opiniões é infindável. Se colocasse as minhas, também seria outro ponto de discussão. Sobre as pandemias e epidemias que a Terra já viveu, trouxemos aqui alguns exemplos das pandemias mais críticas, apresentados na forma de gráfico e de tabela. O gráfico apresenta de forma compacta os principais casos que pretendemos demonstrar, e ressaltamos aqui o primeiro caso da varíola, que ocorreu antes de Cristo e não tem disponibilidade de números, sabendo-se que ele ocorreu na Grécia e cerca de metade da população foi dizimada. Mais tarde, a varíola continuou atacando e tem uma contabilidade estimada de 300 milhões de mortes, mas ela já foi erradicada no século XX. Temos o caso da tuberculose, onde o número em 100 anos foi de 1 bilhão de mortos. Então, nós vemos aqui que a tuberculose, de forma silenciosa, durante esse período, fez todo esse estrago na população mundial. Então, ela nos parece que foi o maior problema de todos os tempos. Aqui apresentamos os números que serviram de base para o gráfico e queremos lembrar que nós não somos os primeiros nessa geração, nem seremos os últimos a serem afetados por essas epidemias. Temos visto muitas notícias tratando o placar dos mortos como se fosse um campeonato, mas para nós o placar vitorioso é o placar dos recuperados. Quanto às notícias, elas devem ter um objetivo mais social, porque de fato
é para a sociedade que a imprensa está tratando, a mídia está falando. Então, aquele número, aquela abordagem que interessa mais o indivíduo deveria ser privilegiada. E por isso nós entendemos que devemos nos preocupar com o valor relativo do impacto real na população, para conhecer a densidade do problema, a intensidade do problema em cada município. E valorizamos também os boletins do Ministério da Saúde, que traz uma abordagem estatística exemplar, e só lamentamos que eles não saiam com rapidez. O que nós estamos abordando aqui usando é do dia 15 e 20 de abril. Temos 3 situações que orientam o nosso raciocínio. Avaliação de densidade demográfica para ilustrar a importância de índices relativos, óbitos por milhão e localidade, um caso relacionado com valores absolutos e relativos, e a curva de mortalidade, que é um comportamento que é apenas absoluto, mas que mostra uma das formas de avaliação também. Nesta comparação ou informação de população e território, temos aqui a ilustração do índice de densidade demográfica, que é uma relação entre população e território, ou seja, habitantes por quilômetro quadrado, e que nos dá uma ideia muito mais precisa e perceptível do que seja a população e sua relação com o território. Esta análise que faremos de óbitos por milhão por localidade, ela vem, como dissemos, de 2 gráficos e que nós passaremos agora a detalhar. Aqui tratamos da distribuição espacial dos óbitos confirmados, evidenciando aí as principais capitais, indicando que o número aí é absoluto, nos círculos laranja, conforme a legenda, e que nos dão informação da quantidade de óbitos por cada local. O círculo vermelho é apenas para evidenciar as cidades. Temos então que em Manaus, independente desse gráfico, lá o óbitos por milhão é de 72 pessoas. No Recife, de 61, em São Paulo, 57, Fortaleza, 55, Rio, 37, São Luís, 36. Vocês podem perceber, vamos ilustrar mais adiante, que essa relação de um índice com o volume de óbitos em cada local, não dá para se perceber muito fácil a relação. Além do mais, é equivocado indicar capitais e não a região metropolitana, porque no Brasil, as regiões metropolitanas que estão geralmente na capital, exceto São Paulo, que tem mais que 2 regiões metropolitanas, metade da população do estado está nessas regiões metropolitanas que incluem a capital. Nesse gráfico que nós queremos, que é o foco dessa análise, o número de óbitos por 1 milhão de habitantes, ele dá uma relação aí por estado ou por unidade da federação, porque também inclui o Distrito Federal, de óbitos por milhão de habitantes. E aí nós estabelecemos uma relação entre a visão do estado e a visão da capital, entre número absoluto e número relativo. E aí nós estabelecemos uma ligação em setas que podemos analisar uma a uma. Esse trabalho eu vou deixar para você, só dando o exemplo da primeira coluna, que é Amazonas, que você vê lá um círculo pequeno e um índice grande. Por quê? A população é pequena, mas a importância, a intensidade da Covid lá está muito forte. Então, essa relação vem mostrar justamente isso, né? E a informação mais relevante está na região metropolitana, entre o estado e a capital. E isso nós não enxergamos, porque não tem números, um certo hábito de informação, nós não temos esse número aí nos levantamentos do IBGE. Esse gráfico mostra uma evolução em números absolutos de um período do dia 15 de março ao dia 20 de abril, do comportamento dos óbitos no Brasil.
Assinalamos aí o período de 15 dias, né, 2 quinzenas, onde parece que a curva ia se comportar bem, ia reduzir essa situação drástica. Mas não é isso que está acontecendo. Nós temos notícias mais recentes, né? Essas aqui do Ministério da Saúde são mais antigas, mas que a situação está aumentando e nós não estamos percebendo. Recomendo para vocês, viralizou hoje na internet este vídeo, que é o Bonner no Jornal Nacional traçando um desabafo sobre a situação. Vale a pena você dar uma baixada nisso, é 1 minuto e meio para você assistir essa palavra que está dentro daquilo que nós estamos falando. Além desse pronunciamento que nós citamos, estamos aqui também colocando 3 matérias que eu considerei importante. Uma dos Pingos nos Is, entrevistando num certo trecho Ivan Sartori, desembargador, tem aspectos legais sobre a situação e jurídicos. O segundo caso, da TV Record, uma live com o Dr. Laí Ribeiro, muito boa essa matéria, e o Alexandre Garcia com suas opiniões sobre a questão da democracia. Esses links sabemos que não funcionam no vídeo, mas ajuda vocês a localizarem essa matéria e darem uma avaliada nelas. E aqui nós, resumindo o que está nesse quadro, nós vamos dizer que o debate vai continuar. A mídia precisa exercer o seu papel mais objetivo de esclarecimento da população. As informações do Ministério da Saúde deveriam ser mais rápidas e atualizadas semanalmente para poder ter a velocidade da notícia. A imprensa deveria utilizar essas informações para esclarecer o cidadão. E a ênfase nos indicadores, nos nossos números relativos, são muito importantes para nós, inclusive, deixarmos de banalizar as incidências daquilo que está acontecendo e que fere as famílias e que fere as pessoas. Se estiver ao seu alcance, ajude essa divulgação. Muito obrigado. E para encerrar, pensemos no meditação no seguinte ponto, que isso não está ao nosso alcance. Nós dependemos, para quem é cristão, da vontade de Deus e dos seus caminhos. Então fica aí esses pontos para a nossa meditação. Encerro convidando você a visitar o nosso canal no YouTube, se inscrever e acompanhar o nosso trabalho. Está apenas começando. Obrigado, muito obrigado.